Olá, alunos do 9º ano, vamos agora fazer a correção dos exercícios da semana anterior. Peço que vocês abram a apostila na página 10 e acompanhem comigo. Então, aqui na página 10, vocês já tinham o exercício 20, tá? Que pergunta qual é o assunto abordado em Canção do Exílio. Então, na aula anterior, eu fiz a leitura para vocês do poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, né? Li também sobre a biografia dele. E vocês tinham aí que fazer a interpretação. Então, qual é o assunto? Então, o assunto é, né, a natureza. O poeta, ele exalta a natureza brasileira e as qualidades de sua terra natal, no caso, o Brasil. Então, ele está exilado, ele está em outro país, né? E ele faz, então, essa comparação entre os dois lugares, exaltando, né, a natureza brasileira, tá bom? Agora, na página 11, exercício 21, o poema Canção do Exílio foi escrito em 1843, durante a estada de Gonçalves Dias em Coimbra. Esse fato repercute na obra, já que o eu lírico, então a questão certa é a questão C, já que o eu lírico relata os sentimentos de alguém que vive no exílio e tem saudades de seu país de origem. Exercício 22. Qual é a relação entre o título e o tema do poema? Explique sua resposta. Então, o título é Canção do Exílio, né? Então, o título indica que o poema tratará de exílio. E no restante do poema, né, ele faz aí a comparação entre o exílio e sua terra natal, expressando o quê? Seus sentimentos, né? A solidão, a tristeza de estar longe da sua terra natal, tá? Então, como resposta, vocês poderiam colocar. O título indica que o poema tratará de exílio. No poema são expressos os sentimentos de solidão e de tristeza por se estar longe do seu lugar de origem. Exercício 23. De que modo o eu lírico compara sua terra natal com o lugar onde está exilado? Cite versos que justifiquem sua resposta. Então, por meio de elementos da natureza, como nos seguintes versos. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Então, ele faz essa comparação do que tem no Brasil, né? O tipo de natureza que ele encontra no Brasil e que lá onde ele está exilado não tem, né? Que ele fala aqui, ó, que tais não encontro eu cá. Então, ele não encontra lá em Coimbra a natureza que ele encontrava aqui no Brasil, tá bom? Exercício 24. Quando se refere à sua terra natal, que imagem o eu lírico transmite do Brasil? Então, ele transmite uma imagem idealizada e romântica, né? Ele romantiza tudo, né? Então, quando a gente lê o poema, quando a gente olha essa obra, né? A gente percebe o quanto ele exalta a sua terra natal, né? O quanto ele dá detalhes da natureza, de tudo, de como tudo é maravilhoso, né? Não que não seja, mas ele idealiza aí essa natureza para que quem leia, né, consiga fazer a imagem de quão bonito é a sua terra natal, tá? Exercício 25. Em um poema, cada linha corresponde a um verso. Os versos são agrupados em estrofes, separadas umas das outras por um espaço em branco. Nesse sentido, como está estruturado o poema Canção do Exílio? Então, eu expliquei para vocês, né, como era classificada as estrofes de acordo com o número de versos. Então, vamos lá conferir no poema. Então, a primeira estrofe aqui, ó, vamos ver quantos versos. 1, 2, 3, 4 versos. Segunda estrofe, 1, 2, 3, 4 versos. Terceira estrofe, 1, 2, 3, 4 versos. Agora aqui, quarta estrofe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Agora mudou. Vamos para mais outra estrofe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Então, eu tenho 1, 2, 3 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 6 versos, tá bom? Então, é o que vocês tinham que responder. Então, ele está estruturado em 5 estrofes. As 3 primeiras têm 4 versos e as demais 6, tá? O exercício 26. Conforme a classificação dos tipos de estrofes,
como o referido poema é composto. Então, de acordo aqui com essa classificação, como que a gente poderia classificar, né? Então, se as 3 primeiras têm 4 versos, então as 3 primeiras são quartetos. E se as demais, que são as duas, né? Os dois últimos, as 2 últimas estrofes, têm 6 versos, então nós temos 2 sextetos, tá? De acordo aqui, ó, 4 versos, quarteto. 6 versos, sexteto, tá? Então, poderia responder, o poema é composto de 3 quartetos e 2 sextetos, tá bom? Página 12. Exercício 27. A semelhança entre os sons no final de alguns versos é chamada de rima. Que palavras rimam nesse poema? Então, eu expliquei para vocês o que era rima, né? Expliquei o que era uma rima pobre, o que era uma rima rica. Então, agora vamos aqui achar as rimas, os parzinhos de rima. Então, ó, o que rima? Sabiá, lá, cá. Depois, flores, amores, primores, tá? Então, vamos ver. Eu tenho aqui que falar para vocês, né, que vocês já perceberam aí, que algumas rimas seguem intervalos determinados, tá? Por exemplo, na primeira estrofe, segue-se o esquema A, B, C, B, né? Sabiá e lá, tá? Então, o B e o B são o que rimam, né? Então, rima sabiá e lá. Na segunda estrofe, segue outro esqueminha, ó. B, C, D, C. Então, rima o quê? O C com C. Flores com amores, tá? E assim por diante. Então, às vezes tem um intervalo, ok? Agora, o exercício 28. Encontre nesse poema rimas ricas. Então, nós temos aqui, ó, na primeira e terceira estrofes. Sabiá é um substantivo e lá um advérbio. Então, lembra que eu falei, né? A rima rica são classes gramaticais diferentes. Então, aqui eu rimei um substantivo com um advérbio, tá? E rimas pobres. Então, tem na segunda estrofe, ó. Flores e amores são substantivos. Então, pertencem à mesma classe gramatical. Então, é uma rima pobre. Na quarta e quinta estrofes, cá e lá são advérbios, então pertencem à mesma classe gramatical, por isso são rimas pobres, tá bom? Aí depois expliquei para vocês, né, a divisão aí das sílabas poéticas, tá bom? Então mostrei aqui, ó, sílabas gramaticais e sílabas poéticas. Então, de acordo com os critérios gramatical e poético, qual é a diferença entre a quantidade de sílabas dos versos apresentados? Então, desses apresentados, qual é a diferença? Então, a quantidade de sílabas gramaticais, 8 ou 9, né? Então, aqui, ó, 8 ou 9, tá? É maior que a de sílabas poéticas, que aqui são 7 em todos os versos, né? Então, há uma diferença nos critérios adotados para a contagem silábica, tá? Então, é o que vocês tinham que explicar, que foi o que eu disse para vocês. Então, a diferença aí está na quantidade de sílabas, ok? Página 13, exercício 30. Por que a quantidade de sílabas poéticas é menor? Então, troque ideias aí. Então, vocês tinham que formular o que vocês achavam e eu vou dar aqui a resposta para vocês. Os 2 critérios principais são: primeiro, quando uma sílaba termina em vogal e a próxima se inicia também em vogal, não há divisão entre elas. Então, é um dos critérios para a divisão de sílabas poéticas, tá? Então, terminou em vogal, começou em vogal, não separa. Então, elas tendem a juntar, tá? E 2, a contagem das sílabas termina na última sílaba tônica do verso. Tá? Então, eu conto na última sílaba tônica, diferente, né, de uma divisão aí silábica normal, que eu contaria até a última, tá bom? Então, aqui eu conto até a última sílaba tônica. Então, são 2 critérios aí para divisão, tá? Depois expliquei aqui para vocês, né, a quantidade aí de sílabas poéticas também recebe um nome. Li para vocês certinho. Agora vamos no exercício 31. Segundo o quadro acima, como são classificados os versos de
Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então, é classificado em heptassílabos ou redondilhas maiores. Então, aqui, ó, heptassílabo ou redondilha maior, porque tem 7 sílabas poéticas. Lembra que nós fizemos a divisão aqui, ó? 7 sílabas poéticas, tá? Então, é um heptassílabo. B. Poema em linha reta de Álvaro de Campos. Então, aquele outro poema lá que a gente leu primeiro. São versos bárbaros, por conterem mais de 12 sílabas poéticas e livres por não terem uma métrica regular, tá? Então, ele é considerado aqui, ó, verso bárbaro, né? Porque ele tem mais de 12 sílabas poéticas, e também é verso livre, tá bom? Porque ele não tem uma métrica regular, como a gente percebe aqui em Canção do Exílio, que tem em todas, né, ó, 7, 7, 7. Então, lá no poema em linha reta, vamos lá vê-lo. Deixa eu achar aqui para vocês. Então, quando a gente separa aqui, ó, né, então ele pode ter mais de 12, então aqui vamos supor que ele tenha 12, aqui ele tenha 13, aqui ele tenha 14, então ele não tem, né, uma métrica regular, tá bom? Então, por isso que foi classificado assim. Então, voltando aí no exercício. Chegamos. Agora, vamos para a página 14, tá? 32. Analise os seguintes versos quanto às palavras cá e lá. Fiz a leitura para vocês. Qual é o sentido atribuído aos advérbios destacados no poema? Então, o poema é constituído pela oposição entre cá, o exílio, e lá, a terra natal. Por meio desses advérbios, o eu lírico faz várias comparações entre esses dois lugares. Então, quando ele quer falar do exílio, né, do lugar onde ele se encontra, ele fala cá. Quando ele quer falar do Brasil, que ele está distante, né, ele fala lá, ok? Depois, vocês tinham aqui a figura de linguagem, né, paráfrase e paródia, expliquei para vocês. E vocês tinham o exercício 33 para resolver. Leia o trecho inicial de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Então, Nova Canção do Exílio, um sabiá na palmeira longe, estas aves cantam, um outro canto. Exercício A. Faça um resumo indicando o texto base utilizado por Drummond e explique como você chegou a essa conclusão. Então, qual é o texto base, né, que o Drummond utilizou para fazer o poema dele? Então, ó, o poema Nova Canção do Exílio, como o próprio nome indica, é uma retomada do tema abordado em Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. As imagens do sabiá e da palmeira também são reutilizadas nessa nova versão. Então, olha, né, o sabiá. Então, ele se utiliza do poema Canção do Exílio. Que recurso de intertextualidade foi utilizado? Explique sua resposta. Então, eu expliquei para vocês, né, a intertextualidade é quando dois textos fazem uma relação, né? Como ele utilizou aqui a Canção do Exílio para escrever o seu poema Nova Canção do Exílio. Então, ele fez o quê? Uma intertextualidade. Então, que recurso foi utilizado? Então, foi a paráfrase. Então, ó, pois o autor apenas retoma o texto base e o explora na criação de um texto novo. Não há efeitos de humor ou de crítica, o que caracterizaria uma paródia. Então, olha que nós temos os pontos aí principais, as características principais de cada recurso de intertextualidade. A paródia, ela traz um humor, ela traz uma crítica, vocês conhecem bem as paródias, né? Agora, a paráfrase, ela só se utiliza do texto base, tá? Para criar um novo, mas ela não usa nada de humor e nada de crítica, tá bom? Então, vocês tinham até esse exercício para resolver. Deixem a apostila em ordem. E até a próxima. Tchau!